Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Que bom poder estar de volta e cooperar com a Escola Bíblica Dominical, trazendo mais um subsídio para a lição bíblica de adultos do terceiro trimestre de 2022. Tivemos o prazer de estudarmos durante um trimestre inteiro um tema de grande relevância para a Igreja de Jesus na atualidade, que foi sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, lição comentada por nosso companheiro, pastor e amigo piauiense José Gonçalves. Depois de 12 lições muito edificantes, estamos agora tratando da lição de número 13, que tem por título, melhor dizendo, resistindo às sutilezas de Satanás. Como nós podemos ver ao longo de todo o trimestre, a questão da sutileza envolve delicadeza, ação silenciosa, porém estratégica e diabólica. O principal interessado na destruição da igreja é Satanás, e para isso ele se instrumentaliza de homens crentes ou não. E quando falamos crentes, nós falamos daqueles que, infelizmente, já estão caminhando num processo de apostasia, ou seja, abandono da fé. Porque apenas crentes que estão caminhando nesse processo de apostasia é que podem ser usados por Satanás para tentar desviar a igreja dos seus propósitos, conforme estudamos ao longo de todo o trimestre. A lição 13, ela é praticamente uma síntese, um resumo de tudo aquilo que nós vimos, de tudo aquilo que nós estudamos, de tudo aquilo que nós aprendemos. Ela traz como textuário o versículo que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática da lição diz que a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A leitura bíblica em classe se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4 a 10, conforme consta em vossas lições e na Bíblia Sagrada. Nós vamos comentar, como é de praxe, aqui na nossa escola dominical, nesse nosso subsídio. Nós vamos comentar os 4 pontos da lição, fazendo um resumo, trazendo uma síntese de cada um deles. O primeiro ponto da lição tem por título Comprometimento com a vida centrada em Cristo. É importante frisar que nós estamos caminhando fundamentados na verdade prática de que a submissão a Deus a forma mais poderosa de resistir ao diabo. E, sem dúvida alguma, a submissão a Deus implica em nos submetermos à sua revelação especial. Estamos falando da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. O primeiro e o segundo ponto estão muito alinhados. Nós vamos ver isso. Então, nós vamos nos deter nesses dois. Inicialmente, o primeiro falando sobre o comprometimento ou a necessidade de comprometimento com a vida centrada em Cristo. Uma vida centrada em Cristo implica em o Senhor Jesus ter primazia e ter o seu senhorio em todas as áreas da nossa vida particular, privada, da nossa vida pública, da nossa vida na igreja, da nossa vida fora do ambiente eclesiástico. Uma vida comprometida ou centrada em Cristo se relaciona diretamente com o segundo ponto, que fala sobre o cumprimento ou o comprometimento com as Escrituras, porque uma vida
centrada em Cristo envolve também ter uma vida centrada e pautada nas Escrituras Sagradas, porque Cristo, a palavra encarnada, e as Escrituras, que é a palavra de Deus registrada, se fundem, se alinham, se completam no sentido de serem fundamentos, de ser direção para uma vida vitoriosa que pode resistir às sutilezas de Satanás. Então, a palavra escrita e a palavra encarnada, as Escrituras e Jesus, quando a nossa vida está centrada em Cristo e fundamentada nas Escrituras, nós temos aí as ferramentas, os fundamentos necessários e indispensáveis na resistência às sutilezas de Satanás. Infelizmente, nos nossos dias, há uma tentativa de ser introduzida na igreja. Em alguns lugares isso já alcançou sucesso, em outros não, mas há uma constante ação maligna no sentido de querer minar, se infiltrar na igreja para que Jesus não seja o centro da nossa vida e as Escrituras não sejam o fundamento também da nossa fé e da nossa prática. Há um movimento que eu gostaria de chamar a atenção nessa última lição, que ele não é tão divulgado, faz parte dessa ação sutil, mas é um movimento muito destruidor e pernicioso, que é o movimento do pluralismo religioso, que se manifesta através do chamado sincretismo religioso. São praticamente termos sinônimos. De forma muito objetiva, o que significa esse sincretismo ou esse pluralismo religioso? O fundamento desses movimentos é que Jesus não é o único Salvador do mundo, nem a fé cristã a única fé verdadeira. O pluralismo e o sincretismo afirmam que cada religião contribui com uma parte da verdade. Ou seja, nenhuma religião é portadora de toda a verdade salvadora. Então, isso vai de encontro às Escrituras Sagradas. Por isso falamos dessa relação direta entre uma vida centrada em Cristo, do primeiro ponto, e comprometidos com uma vida, e também no segundo ponto, com o comprometimento com as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras apontam claramente para o fato de que não há salvação em nenhum outro. O primeiro ponto da lição faz menção das palavras, por exemplo, de Pedro, em Atos 4:12, quando afirma que em nenhum outro há salvação. Cristo foi o centro da mensagem do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2:2, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo. Filipe, em Atos 8:5, quando ali chegou em Samaria, pregava aos samaritanos a Cristo. E por que não pregavam outra pessoa? Porque em nenhuma outra salvação. O próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Em nenhum outro. Não há salvação em nenhuma religião, não há salvação em nenhuma outra pessoa a não ser em Cristo. Nós pregamos a Cristo, nós cremos nisso e não abrimos mão e rejeitamos qualquer movimento e rejeitamos qualquer ideia que venha a tentar desconstruir essa verdade bíblica de que o Senhor Jesus Cristo deve ser o centro da nossa vida, primazia em todas as coisas, Senhor e Salvador nosso. Como lidar
como lidar com essa ação, com essa sutileza que tenta, de alguma forma, tirar Jesus do centro, afirmar que ele não é o único Salvador e que ainda a fé cristã não é portadora de toda a verdade, tendo a fé cristã, a Bíblia, como seu fundamento de fé e prática. Como lidar com pessoas que se tornam instrumentos do diabo para tentar infiltrar ou disseminar essas mentiras dentro da própria igreja, tentando levar a igreja a se unir a esse movimento, enfraquecendo-a espiritualmente, tirando-a do seu foco e levando-a, assim, a não cumprir a sua missão de pregar o evangelho para toda criatura, anunciando em Jesus a salvação. Como agir em relação a estes que estão infiltrados? Alguns já se declararam abertamente portadores dessa mensagem. Sim, se dizem crentes, são membros e até obreiros de algumas igrejas e proclamam através de produções acadêmicas, de produções literárias, de palestras, geralmente fora do ambiente da igreja. Eles ainda não tiveram a ousadia de levar isso para os púlpitos, para as escolas dominicais, mas olha, não vai demorar muito para que eles tenham para eles serem ousados e usados por Satanás de tal forma e maneira. Por isso é importante perceber essas ações, detectar os agentes e tomar as medidas necessárias para defender a igreja de tais ataques sutis. Há vários textos bíblicos que nos ensinam a lidar com essa situação, de lidar com aqueles que de forma sutil tentam tirar Cristo do centro das nossas vidas e que tentam de alguma forma desacreditar as Escrituras como palavra inspirada, inerrante e infalível de Deus. Então, vou citar alguns versículos aqui e até ler algumas porções deles, para que vocês revisitem esse texto e possam orar a Deus, extrair desses textos verdades, ou ampliação, melhor dizendo, daquilo que eu estarei falando, para que eles possam ser utilizados na sua aula, no encontro com vossos alunos no final desse trimestre, nessa última lição. Primeiro texto que eu gostaria de deixar, de como lidar com esses agentes do diabo que tentam nos desviar de uma vida centrada em Cristo e que tentam relativizar as Escrituras sagradas em termos de sua inspiração, infalibilidade e sua autoridade e inerrância. Primeiro, 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 e 5. Eu vou ler sem comentá-los, mas creio que o Senhor vos ajudará, como disse numa leitura mais tranquila e dependendo do Espírito para uma compreensão maior desses textos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. O conselho do apóstolo Paulo é que devemos nos apartar desses. Vamos ver outros textos, porque os outros textos vão nos dar um contexto mais amplo da maneira de lidar com os tais. Escrevendo a Tito, no capítulo 3, verso 10 e 11, nós encontramos a seguinte verdade bíblica: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Herege aqui tem sentido daquele que causa divisões, e com certeza os portadores da mensagem do sincretismo, da ideia do sincretismo religioso, eles provocam divisões na igreja, desviando alguns
que estão desapercebidos da fé em Jesus. Ao homem herege da fé bíblica em Jesus. Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Um outro texto se encontra na segunda epístola de João, versos 7 ao 11, lá próximo de Apocalipse. Segunda epístola de João, versículo 7 ao versículo 11. São textos, repito, que nos orientam a lidar com estes que se infiltram na igreja e que, infelizmente, estão tentando, de maneira sutil, afastar a igreja dos fundamentos da sua fé. Segunda epístola de João, versículos 7 ao 11. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. E ainda, Judas, verso 20 ao 23, seguindo a sequência da nossa Bíblia do Novo Testamento, Judas, verso 20 ao 23, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Eu costumo chamar essa passagem bíblica de uma indignação piedosa, ao mesmo tempo em que devemos nos apiedarmos e ter misericórdia desses que se afastam, que vão se afastando, tentando conquistá-los. Precisamos ter a prudência e a disciplina necessária para que, caso eles não atendam à nossa ação piedosa e misericordiosa, tratá-los com maior rigor, para que não alcance os objetivos para os quais trabalham e militam de forma consciente ou não. Por fim, mandando que João escrevesse a igreja em Tiatira, capítulo 2, verso 20, o Senhor Jesus envia uma mensagem para o anjo daquela igreja, dizendo o seguinte: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam como dos sacrifícios da idolatria. Se há uma coisa que o Senhor Jesus não aprova, e que ele chama a responsabilidade os seus líderes, é a tolerância ao engano, a tolerância aos falsos ensinos, a tolerância aos falsos mestres. Os falsos mestres precisam ser tratados segundo a palavra de Deus, conforme todos os textos que nós já aqui citamos, para que eles não de forma sutil, mais uma vez, para que eles não causem a destruição que desejam causar na igreja de Jesus, através das sutilezas que a afasta de uma vida centrada em Cristo e fundamentada na Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Nós vamos dar uma pausa agora e voltamos daqui a um pouquinho para concluirmos comentando o terceiro e o quarto ponto da nossa lição bíblica. Até já! Já estamos de volta e agora, para fecharmos o nosso subsídio, o nosso comentário, falando sobre o terceiro e quarto ponto da nossa lição. O terceiro ponto fala-nos sobre comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Ao ler esse terceiro ponto, logo nós somos remetidos para Atos 2, verso 1 e 4, sim, para o batismo no Espírito Santo dos apóstolos e daqueles primeiros discípulos de Jesus. Diz a Bíblia em Atos 2, verso 1 ao 4, cumprindo-se o dia de Pentecostes,
Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, que é uma experiência distinta da salvação ou da regeneração, evidenciada pelo falar em outras línguas, esse batismo de capacitação para a obra de Deus, ele nos leva a uma vida plena, ele nos conduz a sermos cheios do Espírito numa medida transbordante. Sim, é a vontade de Deus que todos sejam batizados no Espírito Santo e que sejam assim cheios do Espírito Santo. Mas é uma coisa interessante, o ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única. O batismo no Espírito Santo é uma experiência única, mas o ser cheio do Espírito Santo, não. No batismo nós somos cheios, nós transbordamos do Espírito, mas precisamos mantermos-nos cheios do Espírito Santo, buscando-o frequentemente através da oração, de um desejo contínuo do desfrutar dessa plenitude do Espírito. Prova disso? Em Atos 2, 1 a 4, quando lemos aqui que por ocasião do batismo no Espírito Santo dos apóstolos e dos primeiros discípulos de Jesus, todos eles foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 3, ou melhor dizendo, no capítulo 4 de Atos, no versículo 31, após uma oração fervorosa diante de uma perseguição que já acontecia ali em Jerusalém, nós lemos em Atos 4, 31, que aqueles discípulos com os apóstolos, depois que oraram apresentando a Deus aquela perseguição e as ameaças que tinham sofrido e pedindo graça e ousadia para continuar fazendo a missão, realizando a vontade de Deus, Atos 4 e 31 nos diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, aqueles que em Atos 2, 1 a 4 já tinham sido cheios do Espírito Santo por ocasião do batismo, aqui foram cheios do Espírito Santo de novo. A vida cristã normal é uma vida de contínuos enchimentos do Espírito. Nós somos cheios do Espírito Santo por ocasião do batismo no Espírito Santo, mas devemos constantemente pedirmos e desejarmos a Deus, pedirmos a Deus e desejarmos no mais profundo do nosso ser a plenitude do Espírito. Não se conforme com uma vida meia do Espírito Santo. Pior ainda, não se conforme com uma vida vazia do Espírito Santo. Peça todo dia, peça toda hora, peça a todo momento: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, me encha do Espírito Santo. Lembrando-se que, mesmo que você já tenha experienciado o batismo do Espírito Santo, é preciso manter essa plenitude do Espírito. Apresente a Deus objetivos e propósitos bíblicos que fundamentem o desejo de você ser cheio do Espírito Santo novamente, o desejo de pregar o Evangelho, o desejo de ensinar a palavra, o desejo de servi-lo mais e melhor, o desejo de testemunhar com ousadia do Senhor Jesus. Sim, o desejo de ser usado através dos dons espirituais. Se você apresentar desejos que se fundamentam da Bíblia Sagrada, propósitos alinhados com o propósito de Deus para a igreja e para a sua vida, e pedir a Ele: Senhor, me enche novamente com o Espírito Santo, o Senhor te encherá com o Espírito Santo, o Senhor encherá a sua igreja com o Espírito Santo. Busquemos uma vida plena e cheia do Espírito Santo, e uma vida plena e cheia do Espírito Santo começa com a salvação. Começa lá, os primeiros passos, sim, os primeiros passos é a salvação, cuja nossa vida é transformada, onde somos regenerados. Então, uma vida cheia do Espírito Santo tem algumas características bem específicas e próprias. Primeiro, antes de ser cheio do Espírito Santo, precisa ser regenerado, salvo.
Então, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida regenerada pelo Espírito Santo. Primeira Epístola de Pedro 1:23. Uma vida cheia do Espírito Santo precisa ser uma vida habitada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 6:18-20. Uma vida plena e cheia do Espírito Santo, como já falamos, precisa ser uma vida batizada, um crente batizado no Espírito Santo. Atos, capítulo 1, verso 4, verso 5. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Romanos 8:14. Uma vida comprometida crentes comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo são crentes santificados pelo Espírito. Primeira Epístola de Pedro 1:2. Uma vida comprometida, ou crentes comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida onde sempre busca a ajuda e a cooperação do Espírito. Glória a Deus, Romanos 8:26-27. Sejamos sempre e continuamente cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. Em quarto lugar, o tempo aqui é curto, é pouco, mas com a graça de Jesus, a gente vai passando de uma forma objetiva aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração e com certeza Ele alargará, Ele ampliará todas essas coisas quando debruçados sobre a lição e a Bíblia Sagrada e ouvindo esse subsídio, o Espírito Santo nos guiar naquilo que Ele tem a falar com a sua classe no próximo final de semana. Aleluia. Quarto ponto da nossa lição bíblica: comprometimento com a igreja local. Congregar é o normal, é o indispensável e bíblico para todo crente salvo em Cristo Jesus. Sim, congregar. A ideia, como já estudamos durante esse trimestre, de uma vida desigrejada, nem é de Deus e nem é bíblica. Crentes precisam congregar. Quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, o modelo de vida, a forma mais rudimentar de vida eclesial, de vida cristã em comunidade, nós vamos ler em Atos 2:42 e ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo do pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, à comunidade da fé, aqueles que se haviam de salvar. Percebe? Todos os que criam estavam juntos. A desigrejação, o ato de não congregar, leva à morte espiritual. Leva ao isolamento espiritual da igreja de Jesus. E esse isolamento leva à morte, pode conduzir à morte espiritual se você não voltar a congregar. Há uma interdependência de cada um, entre cada um de nós, e somos nutridos e somos supridos através dos dons que o Senhor repartiu entre nós. Os três metáforas, três figuras que representam biblicamente a igreja mostram essa necessidade, esse fundamento do congregar, da necessidade de estar junto. Primeira figura, somos edifícios de Deus. Ou melhor, eu vou começar pela figura do edifício. Somos edifícios de Deus. 1 Coríntios 3, 9, 11, 16 e 17. Depois vocês voltam o vídeo e anotam os versículos e revejam os versículos. 2 Coríntios 6 e 16. Efésios 2, 20 e 22. 1 Timóteo 3 e 15. A igreja é o edifício de Deus. Um edifício é constituído de vários elementos, de várias partes, de vários materiais que juntos formam o edifício e cooperam para a sua firmeza, para uma estrutura sólida e funcional para a glória de Deus. Nós somos edifícios. Um edifício é composto por essa diversidade de coisas.
Mas a Bíblia não diz apenas que a igreja é o edifício de Deus. A Bíblia diz também que nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, essas referências bíblicas que assim fundamentam essa verdade, as referências bíblicas que fundamentam essa verdade, entre elas podemos citar Efésios 1, 22 e 23, Efésios 3 e 6, Efésios 4, 12 e 16, Efésios 5, 23 e 30, Colossenses 1, 18 e 24, Colossenses 2 e 19, Colossenses 3 e 15, 1 Coríntios 12, verso 12 a 27, Romanos 12 e 4. Nós somos o corpo de Cristo. Uma outra metáfora que aponta para essa igreja composta de pessoas que estão unidas organicamente e espiritualmente, mas que se reúnem também de forma concreta e visível, é a metáfora e a figura da família de Deus. Gálatas 3 e 26, 4, 6 a 7, Efésios 2 e 19. Precisamos nos manter comprometidos com a igreja local. Precisamos continuar congregando. Você precisa do dom que o Senhor me concedeu. E eu preciso dos dons que o Senhor concedeu a todos vocês. Dependemos uns dos outros, estamos unidos no Espírito, como um edifício onde cada parte ocupa o seu devido espaço, como um corpo, onde cada órgão coopera com o crescimento desse próprio corpo, com a vida desse corpo e como família de Deus. Estamos unidos pelo Espírito e essa manifestação dessa unidade espiritual, ela se concretiza nas nossas reuniões, quando congregamos para juntos adorarmos a Jesus, adorarmos ao Pai, adorarmos ao Filho, adorarmos ao Espírito Santo. Então precisamos estar comprometidos com a igreja local. Não existe igreja perfeita, porque a igreja é composta de pessoas imperfeitas, de líderes imperfeitos, de membros imperfeitos, de congregados imperfeitos. Busquemos a graça de Deus para não nos afastarmos da igreja onde o Senhor nos estabeleceu, para ali contribuirmos para a edificação dessa mesma igreja. Confiemos que o Senhor é o Senhor da igreja e de todas as questões que precisam ser cuidadas, Ele cuidará para a glória e louvor do seu próprio nome. Fica firme aí onde Deus te estabeleceu. Repito, peça a graça necessária, interceda pelos imperfeitos ou que têm causado problemas e dificuldades na igreja de qualquer tipo. Lembrando que você também é imperfeito. Oremos uns pelos outros, mas não deixemos a igreja. Estejamos comprometidos com a igreja do Senhor na sua forma visível e na sua forma local. Fazendo assim, com certeza, juntos estaremos combatendo e lutando e submetendo-nos a Deus, resistindo a todas essas sutilezas que durante todo esse trimestre foram estudadas, e fazendo isso, como noiva de Jesus, permaneceremos como igreja santa, sem ruga, sem mácula, aguardando o nosso amado noivo, que daqui a pouco estará raiando nas nuvens para nos buscar. Glória a Deus, que encontro maravilhoso será, não? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Queridos, assim concluímos, agradecendo a oportunidade da superintendência da Escola Dominical, na pessoa do nosso querido pastor Renato Torres Mur. Que o Senhor continue abençoando com toda a direção da escola, com todos os professores e todos os alunos em todas as nossas congregações espalhadas no estado, e abençoando também você que não congrega em nossa igreja, mas que certamente congrega em alguma outra igreja. E se estiver afastado, se volte para Jesus. Jesus te ama, tem um plano maravilhoso na tua vida e quer cumprir e realizar todo o plano, todo o projeto dele, segundo, se você já foi crente e se afastou, segundo aquilo que você já sabe e que você não esqueceu, mesmo afastado. Se você não está afastado, se mantenha firme, como já falamos, se mantenha firme e fique atento para essas sutilezas, para você não ser enganado e levado por elas. Nem individualmente, nem coletivamente. Que lição abençoada, que trimestre abençoado.
e cremos que tão abençoado como este presente trimestre que aqui se finda, será o último trimestre desse ano de 2022, onde estaremos estudando na faixa etária de adultos a lição bíblica que tem por título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, lição comentada pelo nosso companheiro, pastor e amigo Ezequias Soares. A todos vocês, eu desejo uma excelente aula para a glória de Deus e um bom próximo e último trimestre de 2022, também buscando em tudo ensinarmos com excelência e ensinando com excelência, contribuirmos com o Espírito para a edificação da igreja, promovendo assim a glória de Deus. Grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.